Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Ainda consigo sentir o peso daquele dia, como um pesado manto sobre meus ombros. Foi exatamente há um ano, um dia que se gravou em minha memória com a precisão de um mestre gravador. O sol deslizava preguiçosamente por um céu sem nuvens, uma quarta-feira comum, mas para mim, foi o início de um desmoronamento. Eu estava no meu escritório, o relógio ticando monotonamente enquanto eu mexia em papéis que de repente pareciam irrelevantes. Minha mente vagueava para Clara, minha esposa de 6 anos. Na alegria e na tristeza, tínhamos prometido, mas nada me preparou para o pior que se escondia nas sombras. O telefone tocou, cortando meus pensamentos. Era meu amigo, Mike, me convidando para tomar uma cerveja depois do trabalho. Hoje não posso, Mike. Tenho planos com a Clara, eu disse, tentando injetar algum entusiasmo na minha voz. Mas, no fundo, eu sabia que nosso casamento estava desgastando nas bordas. A hora do almoço chegou, e decidi quebrar a monotonia com uma visita ao Cesto do Mar, famoso pelo seu sanduíche de peixe frito. O aroma de peixe fresco frito misturado com molho tártaro normalmente era suficiente para levantar meu ânimo. Mas naquele dia, enquanto eu voltava para o escritório, sanduíche a tiracolo, minha vida tomou um rumo afiado e inesperado. Em um semáforo, meu coração deu um salto. Lá estava o carro da Clara, inconfundível com seu para-choque amassado, entrando no estacionamento do infame Motel Retiro do meio-dia. Minha mente se encheu de confusão. Deve ser um engano, murmurei para mim mesmo. Mas, lá no fundo, eu sabia. Eu precisava saber mais. Segui, estacionando discretamente atrás de uma fileira de arbustos frondosos. Observei, com o coração batendo forte, enquanto Clara saía do carro, seus movimentos muito práticos, muito seguros. Ela olhou ao redor brevemente antes de se dirigir diretamente para o quarto 112. Minhas mãos tremiam, o sanduíche de peixe esquecido, intocado no assento do passageiro. Eu lutava com uma tempestade de emoções. Raiva, incredulidade, dor, todas se chocavam violentamente dentro de mim. Por quê, Clara? Por que aqui? Eu sussurrei para ninguém em particular. Eu queria confrontá-la, exigir respostas, mas eu estava paralisado, um espectador da trágica peça da minha própria vida. Minutos pareciam horas enquanto eu estava lá, olhando para a porta fechada do quarto 112. Perguntas giravam em minha mente. Quem é ele? O que eu fiz para merecer isso? O peso da traição era sufocante. Então, um texto da Clara apareceu no meu telefone, trabalhando até tarde hoje, não me espere. Te amo. A ironia de sua mensagem, enviada de um quarto de motel, foi uma cruel facada no meu coração já ferido. Eu respondi com um simples, ok, também te amo, mascarando meu tumulto em uma fachada de normalidade. Enquanto eu estava lá, perdido em um mar de traição e dor, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar. Mas naquele momento, eu era apenas um homem, de coração partido e sozinho, encarando a porta que escondia a feia verdade do meu casamento desmoronando. A história daquele dia estava longe de terminar, e as ações que eu tomaria a seguir eram incertas até para mim. Tudo o que eu sabia era que a vida que eu pensava ter era uma mentira, e a jornada à frente estava cheia do desconhecido. O peso do que eu tinha testemunhado fora do motel pairava sobre mim como uma nuvem escura enquanto eu dirigia de volta para o escritório. Minhas mãos agarravam firmemente o volante, cada curva e parada um movimento mecânico enquanto minha mente repetia a traição de Clara incessantemente. O sanduíche de peixe, que antes era uma pequena alegria, agora estava intocado e esquecido. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Meus pensamentos eram um turbilhão caótico, com imagens de Clara entrando naquele quarto de motel piscando como um rolo de filme quebrado. Tentei focar, mas os números e relatórios na minha tela se misturavam em insignificância. Quando o relógio marcou 5 horas, não suportava mais os limites do meu escritório. Eu precisava de ar, espaço, algo para diluir a amargura que se instalara em minha garganta. O parque perto da nossa casa, normalmente um lugar de consolo, chamava. Caminhando entre as folhas de outono, liguei para Clara.
Minha voz estava firme, disfarçando a turbulência interna. Oi, só queria saber como está indo o seu dia. Sua voz, leve e despretensiosa, respondeu. Ah, o usual dia louco no trabalho. Você sabe como é. E o seu? Igual aqui, eu menti, com o coração doendo a cada palavra. Só queria ouvir sua voz. Vamos conversar mais em casa, ela disse, com um toque de calor em seu tom. A conversa, breve e superficial, terminou com o usual intercâmbio de guiltemões, mas eles soaram vazios, ecoando no grande vazio que havia crescido entre nós. De volta em casa, a casa parecia diferente, contaminada com segredos e mentiras. Clara estava cantarolando na cozinha, aparentemente alheia à tempestade que rugia dentro de mim. Observei-a por um momento, as rotinas familiares que compartilhávamos agora tingidas com tons de engano. O jantar vai estar pronto em breve. Que tal um copo de vinho? Ela ofereceu, ainda de costas para mim. Eu aceitei em silêncio, tomando um assento à mesa da cozinha. O tilintar dos talheres e o chiado do fogão preenchiam o espaço entre nós. Eu queria gritar, quebrar a fachada de normalidade, mas as palavras me falharam. Durante o jantar, a conversa vagueou por tópicos seguros e mundanos. Clara falava sobre o dia dela, mas suas palavras eram como ecos distantes para mim. Eu acenava e sorria nos momentos certos, desempenhando meu papel nesta farsa. Enquanto limpávamos a mesa, minha mente corria com perguntas não feitas. Clara, você foi a algum lugar interessante hoje? A pergunta escapou, inocente, mas carregada de acusações não ditas. Ela pausou, com um prato na mão. Apenas as tarefas habituais durante o almoço. Por que pergunta? Sem motivo, só fazendo conversa. Minha voz estava calma, mas por dentro, eu gritava pela verdade. O resto da noite passou num borrão de pretensão. Assistimos à TV, Clara rindo de um programa de comédia, enquanto eu estava ao lado dela, perdido em meus próprios pensamentos. Cada risada, cada toque, parecia uma traição. Quando fomos para a cama, a distância entre nós em nosso santuário compartilhado era palpável. Clara adormeceu, sua respiração estável e tranquila. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, os eventos do dia se repetindo em minha mente. A verdade era clara, mas admiti-la para mim mesmo era outra batalha. Minha esposa, minha Clara, estava vivendo uma vida dupla, e eu era o último a saber. A noite se prolongou, testemunha silenciosa da minha realidade despedaçada. O momento da verdade havia chegado, mas o que eu faria com ele era uma decisão ainda a ser tomada. A manhã após a minha descoberta sombria foi tão cinzenta quanto a turbulência no meu coração. Acordei e encontrei Clara ainda dormindo, alheia à tempestade que rugia dentro de mim. O sol espiava pelas cortinas, projetando sombras que pareciam zombar do meu predicamento. Fiquei deitado lá, olhando para ela, imaginando como a mulher que eu amava poderia quebrar nossos votos tão descuidadamente. Levantei-me silenciosamente, meus movimentos mecânicos, minha mente um campo de batalha de emoções. Lá embaixo, o silêncio da casa contrastava fortemente com o caos na minha cabeça. Preparei café, o aroma amargo de alguma forma adequado para a amargura que havia se infiltrado na minha vida. Quando Clara finalmente desceu, ela estava como de costume, animada e aparentemente despreocupada. Bom dia, amor, ela cumprimentou, inclinando-se para um beijo. Eu desviei sutilmente, mascarando minha aversão com uma desculpa murmurada sobre ter dor de garganta. O café da manhã foi um assunto silencioso. O tilintar de colheres contra tigelas enchia o ar, uma trilha sonora vazia para nossa interação tensa. Clara falava sobre seus planos para o dia, mas suas palavras eram como ecos distantes, abafados pelas perguntas gritantes na minha mente. Finalmente, não aguentei mais. Eu tinha que confrontá-la, quebrar o silêncio com a verdade que me sufocava. Clara, precisamos conversar, eu disse, minha voz firme, mas fria. Ela levantou os olhos, surpresa piscando em seus olhos. Está tudo bem? Não, não está, eu respondi, o peso das minhas palavras pesado no ar. Eu te vi ontem. No motel Retiro do meio-dia. Com quem você estava se encontrando lá? O rosto de Clara empalideceu, seu garfo caindo no prato. Eu não sei do que você está falando.
Ela gaguejou, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus. Não minta para mim, Clara. Eu te vi com meus próprios olhos. Quem é ele? Minha voz subiu, uma mistura de raiva, dor e desespero. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Você está me espionando agora? É isso que o nosso casamento se tornou? Isso não é sobre mim. É sobre você e seu caso, eu retruquei, levantando-me para enfrentá-la. A expressão de Clara mudou do choque para desafio. Você não tem o direito de me acusar de nada. Você está apenas sendo paranoico. Paranoico? Eu te vi, Clara. Eu te vi entrar naquele quarto. Minha voz ecoou na cozinha, um lembrete agudo da distância que havia crescido entre nós. Ela se virou, sua linguagem corporal uma mistura de culpa e raiva. Não tenho que me explicar para você. Você claramente não confia em mim. Confiança. Como posso confiar em você quando você está se esgueirando em motéis? Eu contra-ataquei, meu coração batendo com uma mistura de raiva e tristeza. Clara não respondeu. Ela apenas ficou ali, de costas para mim, uma admissão silenciosa de sua traição. O ar entre nós estava carregado de palavras não ditas e confiança quebrada. Eu queria gritar, exigir respostas, mas percebi que nenhuma explicação poderia consertar o que havia sido quebrado. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu tinha construído uma vida, agora era uma estranha para mim. A confrontação não terminou com uma resolução, mas com um pesado silêncio que pairava no ar como uma névoa espessa. Clara saiu de casa sem dizer outra palavra, deixando-me sozinho com minhas ilusões despedaçadas. Enquanto eu estava lá sentado, a realidade da minha situação se aprofundando, eu sabia que nosso casamento, nossa vida juntos, havia sido irrevogavelmente alterado. A confrontação fria havia exposto a verdade, mas era uma verdade com a qual eu ainda lutava para aceitar. O dia seguinte à confrontação com Clara foi um borrão de pensamentos sombrios e planejamentos astutos. Eu era um homem consumido, não apenas pela traição, mas por uma ardente necessidade de retribuição. O escritório se tornou meu quartel-general, meu santuário de conspirações, onde eu mapeei meu plano com meticuloso detalhe. Eu não conseguia me concentrar no trabalho ou minha mente estava focada em uma única coisa, vingança. Enquanto eu estava lá, olhando fixamente para a tela do computador, uma ideia começou a tomar forma, um plano sinistro que se sentia como veneno em minhas veias, mas eu não conseguia resistir ao seu chamado. Meu primeiro passo era simples, mas crucial: reunir provas. Eu precisava de provas concretas da infidelidade de Clara. Não podia deixar que as emoções nublassem meu julgamento, e isso tinha que ser metódico, clínico. Então, contratei um detetive particular, um cara chamado Rick, com uma reputação de ser discreto, mas eficaz. Encontrei Rick em um café decadente nos arredores da cidade. O lugar estava quase vazio, perfeito para uma reunião clandestina. Preciso de provas das atividades da minha esposa, eu disse a ele, a amargura na minha voz inconfundível. Rick, um homem com um rosto tão duro quanto sua vida, assentiu. Já vi isso muitas vezes, amigo. Você quer fotos, vídeos, o que for necessário. Exatamente, eu respondi, meu punho se fechando involuntariamente. Quero pegá-la no flagra. A próxima parte do meu plano era mais complicada, mais torcida. Eu sabia que Clara frequentava uma academia local. Era lá que eu suspeitava que ela encontrava seu amante. Meu plano era transformar seu santuário em sua armadilha. Me juntei à mesma academia, um lugar onde nunca tinha pisado antes. Mantive um perfil baixo, observando, esperando o momento de agir. Não demorou muito para eu vê-la lá, rindo e conversando com um cara musculoso, sua intimidade inconfundível. Meu coração batia com uma mistura de raiva e justificação. Foi então que fiz minha jogada. Me aproximei deles casualmente, fingindo surpresa. Clara. Que coincidência te ver aqui, eu disse, minha voz gotejando com inocência fingida. O rosto de Clara empalideceu, seus olhos se arregalaram em choque. O que? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, perdendo a compostura. Acabei de me juntar, eu respondi, sorrindo para o companheiro dela. E quem é esse? Clara o apresentou como Mark, seu treinador pessoal.
As mentiras saíam de sua língua com facilidade treinada. Apertei a mão de Mark, o aperto firme, uma batalha silenciosa de vontades. A conversa foi breve, mas alcançou o que eu pretendia, semear dúvidas e medo. Clara sabia que eu estava atrás dela, e eu podia ver o pânico em seus olhos enquanto eu me afastava. Mas meu plano não terminou ali. Eu conhecia a rotina de Clara, seus hábitos, seus segredos. Comecei a aparecer em lugares onde eu sabia que ela estaria, a mercearia, a cafeteria que ela frequentava, sempre desempenhando o papel do marido desavisado. Minha presença, constante, mais discreta, era um lembrete de que eu estava observando, sempre observando. A guerra psicológica estava cobrando seu preço de Clara. Ela se tornou nervosa, paranoica, suas mentiras mais frequentes e desesperadas. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu precisava daquela última peça de evidência, a prova inegável que selaria seu destino. Rick, o detetive, cumpriu sua parte. Ele me entregou um envelope, sua expressão sombria. Tem certeza que quer ver isso? Ele perguntou. Eu assenti, minhas mãos tremendo enquanto abria o envelope. Dentro havia fotos, claras e condenatórias, de Clara e Mark em um abraço comprometedor, seu caso não mais uma sombra, mas uma realidade dolorosa e nítida. Armado com provas e movido por uma sede de vingança, comecei a planejar meu próximo passo. A traição de Clara acendeu um fogo dentro de mim, um fogo que exigia retribuição. Eu já não era o homem com quem ela se casou, e eu era um vingador, frio e calculista, pronto para agir. O plano de vingança estava em movimento, e não havia mais volta. Após descobrir a traição de Clara, o mundo ao meu redor pareceu girar sobre seu eixo. As consequências foram uma cacofonia de emoções, batalhas legais e um profundo senso de traição que permeou cada aspecto da minha vida. O dia em que decidi confrontar Clara com as provas ficou gravado na minha memória com detalhes precisos. Eu havia ensaiado esse momento na minha mente, repetidas vezes, mas nada poderia me preparar para a confrontação real. Era uma noite fria e sombria quando ela voltou do trabalho. A casa, que antes era um símbolo do nosso amor e vida juntos, agora parecia uma casca vazia. Ao entrar, eu podia sentir sua inquietação, o ar carregado com tensão não dita. Clara, precisamos conversar, eu disse, minha voz firme, mas com uma corrente de raiva. Ela me olhou, um lampejo de medo em seus olhos. O que está errado? Ela perguntou, tentando mascarar seu nervosismo. Joguei o envelope com as fotos sobre a mesa. Eu sei sobre você e o Mark. Nem tente negar. O rosto de Clara se desfez enquanto ela pegava as fotos, sua fachada desmoronando. Eu posso explicar. Ela gaguejou, lágrimas brotando em seus olhos. Explicar? Como você pode explicar isso? Eu exigi, minha voz subindo em ira. Foi um erro. Nunca quis te machucar, ela soluçou, agarrando-se às fotos. Um erro? Você chama isso de erro? Eu gritei, meu coração batendo com uma mistura de raiva e dor. Clara tentou se aproximar de mim, estendendo a mão, mas eu recuei. Não me toque. Eu cuspi, as palavras como veneno. Me desculpe, eu realmente estou. Podemos tentar resolver isso? Ela implorou, sua voz se quebrando. Resolver isso? Você acha que podemos simplesmente resolver isso? E eu ri amargamente. Isso é imperdoável. A conversa se transformou em uma discussão acalorada, acusações e palavras dolorosas lançadas como adagas. Nosso casamento, uma vez preenchido com amor e promessas, desintegrou-se em um campo de batalha de traição e dor. Eu disse a ela que queria o divórcio, minha voz fria e resoluta. Clara desmoronou, implorando por perdão, por uma chance de consertar as coisas. Mas a confiança estava quebrada, o amor contaminado além do reparo. As semanas seguintes foram um borrão de advogados, papéis de divórcio e um profundo senso de perda. Os procedimentos do divórcio foram um lembrete gritante de quão longe havíamos caído. Clara tentou argumentar por uma reconciliação, mas eu estava irredutível. A traição era muito profunda, as feridas muito cruas. Assisti enquanto a vida que construímos juntos era dissecada e dividida, uma união outrora feliz reduzida a termos e condições legais. Amigos e familiares escolheram lados, os sussurros e olhares de piedade um lembrete constante de nossa queda pública.
Durante tudo isso, lutei com um turbilhão de emoções. Raiva, traição, tristeza e um profundo senso de perda me envolveram. Lamentei não apenas o fim do nosso casamento, mas a morte do amor e da confiança que eu tinha tão caro. A casa, agora desprovida da presença de Clara, parecia vazia e fria. Vaguei pelos cômodos, assombrado por lembranças de tempos mais felizes, cada canto um lembrete do que tinha sido e do que foi perdido. Quando os papéis finais foram assinados, selando o fim do nosso casamento, senti um senso oco de vitória. Sim, eu havia vencido, mas a que custo? As consequências das revelações deixaram cicatrizes profundas, um lembrete doloroso da fragilidade da confiança e das consequências devastadoras da traição. O capítulo de Clara e eu se fechou, mas a história da minha vida ainda estava sendo escrita. O caminho à frente era incerto, um caminho que eu teria que navegar sozinho, carregando o peso de um coração partido e uma confiança despedaçada. Após o divórcio, minha vida parecia um navio à deriva em um vasto e turbulento oceano. A finalidade dos papéis assinados me deixou vazio, uma casca do homem que eu era. O caminho à frente era desconhecido, cheio de incertezas e sombreado pelos remanescentes da traição. Meus dias se fundiam um no outro, um embaço monótono de acordar, ir trabalhar e voltar para uma casa vazia. O silêncio era ensurdecedor, um lembrete pungente do vazio deixado pela ausência de Clara. Tentei preencher o vazio com trabalho, jogando-me em meu emprego com um fervor que beirava a obsessão. Mas as noites eram as mais difíceis, a escuridão um canvas para meus pensamentos, repassando os eventos que haviam despedaçado meu mundo. Uma noite, sentado na minha sala de estar, as paredes pareciam se fechar sobre mim. Eu precisava de uma escapada, um intervalo da prisão dos meus pensamentos. Por impulso, decidi visitar um bar local, um lugar onde não pisava há anos. O zumbido familiar de conversas e o tilintar de copos era estranhamente reconfortante. Enquanto saboreava minha bebida, perdido em pensamentos, uma voz interrompeu meu devaneio. "Posso me juntar a você?" perguntou uma mulher, apontando para o assento vazio ao meu lado. Olhei para cima, surpreso. Ela tinha mais ou menos a minha idade, com um sorriso gentil que alcançava seus olhos. "Claro, pode se sentar", respondi, afastando minha bebida. Começamos uma conversa, fácil e descompromissada. Seu nome era Sara e, como eu, ela estava navegando pelas consequências de um casamento fracassado. Conversamos sobre tudo e nada, a conversa fluindo tão suavemente quanto as bebidas. Era revigorante falar com alguém que entendia, que havia percorrido um caminho semelhante de dor e recuperação. Sara tinha uma calorosidade sobre ela, uma compreensão que suavizava as bordas cruas da minha alma. O divórcio pode parecer o fim do mundo, mas às vezes é apenas o começo de um novo capítulo, ela disse, sua voz tingida de uma sabedoria conquistada com dificuldade. Suas palavras ressoaram em mim, um lampejo de esperança na escuridão que havia envolvido minha vida. Continuamos conversando, as horas passando despercebidas. Era a primeira vez em meses que eu sentia uma conexão genuína, um senso de companheirismo que eu havia perdido muito. Conforme a noite se encerrava, Sara e eu trocamos números, um acordo silencioso de que esta era uma conversa que ambos queríamos continuar. Caminhando de volta para casa, senti uma leveza nos passos, um sentido de que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho à frente. Os dias que se seguiram foram uma mistura de reflexão e nova esperança. Comecei a sair mais, explorando hobbies e interesses que eu havia negligenciado por muito tempo. Sara e eu nos encontrávamos frequentemente, nossa amizade se aprofundando a cada encontro. Éramos duas almas, quebradas mas se curando, encontrando consolo na companhia um do outro. Nossas conversas eram um bálsamo para meu coração ferido, um lembrete de que a vida ainda poderia conter momentos de alegria e conexão. Compartilhamos nossos sonhos, nossos medos e nossa jornada em direção à cura. Com Sara, eu podia ser eu mesmo, cru e desprotegido, um luxo que eu não havia percebido o quanto sentia falta. Uma noite, enquanto estávamos sentados à beira do rio, assistindo o sol se pôr em um espetáculo de laranja e rosa, Sara se virou para mim. "Sabe, às vezes os caminhos mais desafiadores levam aos destinos mais bonitos", ela disse, sua mão encontrando a minha. Olhei para ela, o sol poente lançando um brilho quente em seu rosto. Naquele momento,
Senti uma mudança em mim, um sentimento de que talvez o caminho à frente não fosse tão assustador afinal. Com Sara ao meu lado, senti um senso de companheirismo, um entendimento compartilhado que tornava a jornada menos solitária. O caminho à frente ainda era incerto, repleto dos resquícios do meu passado e dos desafios da reconstrução. Mas enquanto eu estava ali, de mãos dadas com Sara, percebi que talvez o caminho não fosse para ser percorrido sozinho. Talvez, apenas talvez, fosse uma jornada destinada a ser compartilhada, uma jornada em direção a novos começos e nova esperança.